Oi, gente! Hoje a gente vai começar o segundo dia do ciclo ABC da vida. E hoje a letra B. E eu acabei escolhendo, gente, a palavra Bíblia, porque eu sou simplesmente apaixonada pela Bíblia. E fiquei com algumas dúvidas sobre outras palavras, mas quem sabe num próximo ciclo eu posso falar. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia, né? O que é, quem escreveu, quanto tempo durou para escrever e algumas curiosidades. E o que eu queria começar falando o básico, né? O que significa a palavra Bíblia? Significa livros em grego, tá? É isso que significa. Então, é um conjunto de livros, todos eles juntos formam a Bíblia. E a Bíblia é o fundamento da fé cristã. Mas você sabia que não é apenas o fundamento da nossa fé cristã? A Bíblia também é o fundamento da fé judaica. Os judeus usam a Bíblia também. Eles usam o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá, é o livro dos judeus. E os outros livros do Antigo Testamento é a Tanakh, também utilizada pelos judeus são 2 livros separados. Eles também têm o Talmud, que é a lei oral, a lei de Moisés, que foi passada de pai para filho, e passada de geração em geração, que complementa o que está escrito na Torá, tá? Mas os judeus, eles não creem e não utilizam o nosso Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala sobre a nova aliança, fala sobre Jesus, e eles creem que Jesus foi apenas um profeta, e que Jesus não é o Salvador, eles ainda aguardam o Messias. Mas Jesus, um detalhe importante que talvez você nunca tinha parado para pensar, mas é muito importante, Jesus era judeu. Jesus era um homem judeu, Jesus estudava a Torá, gente. Jesus estudava a Torá. Ele era um mestre. Ele era mestre, tanto na Torá quanto na Tanakh. Ele cita no Novo Testamento, algumas vezes, o livro de Isaías, por exemplo. Então, ele conhecia, ele era um conhecedor. E ele colocava em prática tudo aquilo que ele tinha estudado, de forma singular, porque Jesus é único, né? E Jesus fazia tudo o que ele ensinou, primeiramente estava sempre o amor. Mas voltando a falar da Bíblia, né? A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, como eu acabei de falar. O Novo Testamento não tem... o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? E o Novo Testamento são 27 livros. Já o Antigo Testamento são 39 livros e foi escrito tanto em hebraico, grande maioria em hebraico, e alguns livros em aramaico, tá? Foi escrito por mais de 40 homens, tá? Não foi assim, escrito do dia para a noite. Foram 40 homens num período de quase 6.000 anos, tá? E eles foram escrevendo e eles guardavam em jarros de barro esse livro, e até que um dia foi compilado dessa forma como nós temos hoje. E você sabia que a Bíblia não é escrita em ordem cronológica, a ordem não está cronológica, tá? Na ordem dos fatos, não é na ordem dos fatos. É o livro mais vendido no mundo, tá? Ele mais de 6 milhões de cópias. A Bíblia tem mais de 6 milhões de cópias. Ela fica 7 vezes na frente do segundo colocado, do segundo livro mais vendido, 7 vezes na frente. Então eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí na sua casa. Mas não adianta você ter uma Bíblia aí fechadinha ou abertinha no Salmo, porque a Bíblia não é um livro mágico. Ela sozinha, ela não pode fazer nada por você. As palavras escritas, só escritas e guardadas, livros guardados, não podem fazer nada. E a Bíblia não pode fazer nada para você se você não ler, não meditar, não estudar e não colocar em prática. Ela é um livro vivo. É o único livro
onde o escritor está ao seu lado enquanto você lê. Olha que coisa mais maravilhosa! Ele é o único livro onde o autor, na verdade, né? O autor está ali. O autor, Deus, ele está ali. A Bíblia, ela foi completamente inspirada pelo Espírito Santo. Falando sobre o Antigo e o Novo Testamento ainda, dos 39 livros do Antigo e 27 do Novo, né? Existe uma pequena diferença entre a Bíblia e a Torá e a Bíblia Católica, por exemplo. Todos os livros que tem na Bíblia Católica tem na Bíblia Protestante. Todos os livros e são exatamente iguais. Mas na Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que são conhecidos como livros apócrifos, tá? Eles estão no Antigo Testamento. E os judeus, que são os autores, né, intelectuais, eles não consideram também esses livros apócrifos como livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles também não estudam esses livros. Então, também não tem na Torá e na Tanakh esse livro, tá? Isso, no fundo, no final das contas, não faz diferença para o plano central da Bíblia. Esses 7 livros são 7 livros que contam outras histórias. Macabeus, livros da sabedoria, são livros que contam algumas histórias e que não mudam o contexto da Bíblia e não mudam o plano central da Bíblia, tá? Essa palavra também, Novo Testamento e Antigo Testamento, a palavra testamento em hebraico, ela é berit, e ela significa pacto, aliança, é isso que significa, tá? Porque Deus, no Antigo Testamento, ele faz algumas alianças com o povo. Nós temos, no geral, na Bíblia toda, 4 alianças. A primeira aliança que fala na Bíblia é a aliança que Deus fez com Noé. Essa aliança, lembram da Arca de Noé? Deus fez uma aliança que nunca mais acabaria com o mundo com água. E o sinal dessa aliança foi o quê? O sinal dessa aliança é o arco-íris. Esse é o nosso sinal. Esse é o sinal que Deus tem conosco, com o povo dele, que nunca mais o mundo terminaria em água, tá? O segundo pacto de aliança foi feito com Abraão, quando a mulher de Abraão não podia ter filhos, e Deus fala para Abraão que ela teria um filho, leva ele para olhar o céu e olhar as estrelas e fala, olha, tá aqui, esse é o sinal, tá vendo essas estrelas? Esse tanto de estrelas vai ser o povo que você com Sara que Sara vai ter um filho e vocês vai ser uma grande nação. Esse é o sinal, as estrelas, tá? O terceiro pacto é o pacto de aliança, é a aliança que Deus faz com Moisés. Depois que eles saem dos 40 dias, os 40 anos no deserto, de escravidão, ficam no deserto aqueles 40 anos. Depois disso, Deus manda eles construírem a Arca da Aliança com 3 elementos dentro da Arca da Aliança, e esse é o novo pacto. Inclusive, dentro da Arca da Aliança tem os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, que é aquele alimento que caía do céu durante 40 anos e alimentava o povo que estava lá no deserto. Essa é aquela Arca da Aliança que tem até inclusive nos filmes, né? Nos filmes de Indiana Jones, eles procuram a Arca da Aliança perdida, porque ela realmente está perdida, ninguém sabe onde ela está, ela sumiu. Infelizmente, né? Outra coisa muito interessante é que a Bíblia foi traduzida, como ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, a primeira vez que ela foi traduzida para o latim foi em 1542, tá? E foi ali a partir do Concílio de Trento que ela foi reconhecida e compilada definitivamente, certo? Mas nos anos entre 1521 e 1534, Lutero, com a Reforma Protestante, ele traduziu do latim, que era uma língua muito difícil, que as pessoas praticamente não falavam, só o clero que falava, ele traduziu para o alemão. E depois disso, foi impresso muitas Bíblias e as pessoas que não eram do clero começaram a ter acesso à Bíblia. Também, naquele tempo, era muito difícil, era tudo escrito à mão, demorava muito tempo, e não é como hoje, que nós temos essa facilidade que nós temos com a Bíblia, né? Agora eu queria falar um detalhe muito importante sobre a Bíblia, que é essa questão
da vida que existe dentro dela e o quanto ela transforma um povo, quanto ela transforma pessoas. Eu vivo isso todos os dias na minha vida. Através da minha leitura, do meu devocional, eu sou transformada todos os dias. E você sabia que como a Bíblia, né, o Antigo Testamento, a Torá, a Taná do povo judeu, o povo judeu é um povo que é muito pequeno, no final das contas. Apenas 0,2% da população mundial são judeus. Mas mesmo assim, muitos são ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Se eu não me engano, eu acho que eu não anotei aqui, eu estudei e esqueci de anotar. São 38 prêmios Nobel da Paz. 39 prêmios Nobel da Paz entre os judeus. E muito curioso com isso, os coreanos, a Coreia do Sul, percebeu isso e falou: o que tem esse povo? O que esse povo faz que esse povo tem tantos prêmios Nobel, né? E começou e descobriu que eles estudavam a Bíblia. Ele descobriu que eles estudavam a Bíblia. E eles introduziram, olha que coisa mais interessante, a Coreia do Sul introduziu nas escolas, em meados dos anos 60, introduziu nas escolas o estudo da Bíblia, da Torá, da Taná, do Talmud. E houve, depois disso, uma grande evolução, porque a Bíblia, ela tem, ela é recheada de códigos e de condutas morais, médicas. Gente, é sensacional o que tem aqui. E a partir do momento que a gente descobre tudo isso e passa realmente a obedecer e a seguir isso com amor, com leveza, a nossa vida parece que as coisas ficam mais claras. A gente passa a entender coisas. Por exemplo, tem coisas lá no Antigo Testamento que depois a medicina foi descobrir, muito tempo depois. Uma coisa que eu observei, que talvez um dia eu fale sobre isso, sabe o que tem aqui? O que fala? Uma coisa muito atual, fala até para não comer morcego. Você acredita nisso? Mas assim, existem muitas mais curiosidades que eu queria passar para vocês, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: leia esse livro, estude este livro. Tá aqui, ó. Estude esse livro, leia esse livro. Não fique apenas ouvindo aquilo que vão te contar sobre ele. Não fique ouvindo o que vão te contar apenas com as pessoas contam aquilo que elas viram, aquilo que chamou mais atenção. Cada um vê algum detalhe. Leia, convide o Espírito Santo para ler com você, para estar ali, abrindo os teus olhos, os teus ouvidos. Você não vai se arrepender. E lembre-se que o único autor que fica do lado enquanto alguém lê o livro é o autor da Bíblia. Deus abençoe, gente. Um beijo.